Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Somos nós mesmos. Tamo junto, Andrezão. Obrigado, companheiro. E eu sou Marco Melo. E esse é mais um programa Independência, o primeiro programa Independência do ano de 2020. Exatamente, hoje é dia 5 de janeiro de 2020, quem diria, hein? Depois de Cristo. O tempo passa, mas nós continuamos aqui firmes e fortes. Mas a minha voz continua a mesma. O tempo passa, mas a minha doce voz de locutor continua a mesma. E nós continuamos aqui levando para vocês aí a mensagem da recuperação, da sobriedade, divulgando um pouquinho dessas irmandades que tanto nos ajudam. E eu já queria abrir o programa mandando um abraço, Marcão. Opa, vamos já começar mandando um abraço. Eu também tenho um abraço para mandar. Quero mandar um abraço lá pro Carlos de Santa Bárbara, também conhecido como Borracha. Borracha, hein, velho? E a esposa dele, a Vivi. Eu mandei uma mensagem para eles, olha, só lembrando que vai começar o programa, a gente já tá na sintonia aqui. Sensacional, Borracha, o André me mandou, viu, o chaveirinho, gostei muito obrigado, viu, e vai ser muito útil, porque a minha moto que eu divido com a minha digníssima esposa, ela não prende a chave lá no negócio, eu tenho que enganchar a chave com aquele tipo de chaveiro no espelhinho, senão eu já perdi umas 3 chaves lá e já tomei cada borrachada da minha mulher, rapaz. Obrigado, Borracha. Muito bom, Borracha, que eu fui lá visitar ele segunda-feira, no dia 30, passamos uma tarde super agradável. Sensacional, papo, eu vi as fotos, legal. Muito cara. Legal, viu? Tá abraço, aí, Borracha. Um abraço pro Borracha, pros companheiros de Santa Bárbara, os grupos de AA aí de Santa Bárbara. Qualquer dia a gente cola aí. Sensacional, então já que estamos no clima de abraço, já vou mandar logo pro Ligeirinho, o também conhecido como Belzinho da 15 e também conhecido como Atestadinho da Tereza, seu Noel. Um abraço pra você, seu Noel, pra sua família, tudo de bom nesse ano de 2005. 2005, você tá louco? 2005, eu falei 5? 5. Nossa, eu tô que nem aquele outro companheiro que parou no tempo, velho. 2010. 2020, louco, que 2010? Tá muito louco? Olha, sabe o que é? É que eu tinha reservado aqui uma leitura da maconha, THC, tetrahidrocannabinol, que eu vou dividir com a galera. Eu acho que eu fiquei numa brisa de bagulho, velho. 2005, é 2010 e agora 2020 que é o certo. Abraço, Noel, 2020, viu? Tá legal. Vai vendo, Marcão, seu Noel. Meu Deus do céu. Então, ó, por que eu fiquei bem louco e perdi a noção tempo-espacial? Porque o tetrahidrocannabinol, também conhecido como princípio ativo da maconha, deve ter pregado uma peça no meu cérebro. No Brasil, esta droga chama-se maconha, mas também tem vários outros nomes diferentes em outros lugares do mundo. Haxixe, bang, gana, diamba, marihuana, marijuana, dentre outros. Em consequência de abusos e danos provocados, foi praticamente proibida em todo o mundo ocidental. Aqui eu vou botar uma ressalva do meu conhecimento pessoal. Na verdade, a maconha não foi proibida por causa dos danos psicotrópicos dela, mas sim porque o cânhamo começou a querer concorrer com o algodão nos Estados Unidos nos anos 30. E aí o cânhamo era mais eficiente em vários processos industriais. A indústria do algodão... O cânhamo é a fibra extraída do pé de maconha. É a fibra extraída do pé de maconha da raça Ruderalis, que não tem muito princípio ativo, não tem tanto THC. Mas, com a desculpa de que era uma droga, eles conseguiram aprovar num país que é conservador como os Estados Unidos, que proibissem a maconha em todo o território americano, em função, na verdade, de fatores econômicos e não por moralismo. E aí botaram moralismo por trás disso, proibiram a tal da ervinha,
e ela ficou proibida no mundo ocidental em decorrência desta disputa comercial entre cânhamo e algodão. Porém, depois, agora já nos anos 2000, se descobriu muitas novidades a respeito do THC e da planta maconha, tanto do uso recreativo e os problemas dele como droga recreativa, como também propriedades medicinais benéficas que o THC, né? Não só o THC, né? Tem muitas substâncias medicinais dentro da maconha. Porém, vamos falar aqui de efeitos e consequências da droga sendo consumida de forma recreativa e não sugerida, porque ela, como remédio, já se provou que é um bom remédio para várias coisas, mas para usar ali o cigarrinho macrobiótico da rapaziadinha da praça, não está dando muito certo para pelo menos 10% dos usuários, né? Porque desenvolvem a dependência química. E apesar de alguns acharem que maconha não vicia, ela sim vicia, e eu conheço pessoas que se internaram por causa de maconha, e eu conheço um caso, né? De uma pessoa que teve crises psicóticas muito grandes e está internado já há uns 15 anos em função disso aí. A maconha despertou a psicose no cara, e o cara tem que ficar numa sala redonda lá, sei lá. Atravessou o espelho e não voltou. Com maconha, hein? Olha só que loucura. Não. Então vamos lá, efeitos e consequências. Para facilitar o entendimento, dividiremos os efeitos que a substância produzem: físicos, ações sobre o corpo, e psíquicos, ações sobre a mente, que sofrerão mudanças de acordo com o tempo de uso. Dentro da classificação simples, podemos considerar que os efeitos agudos ocorrem algumas horas após o uso, e os crônicos surgem em decorrência do uso continuado após semanas, meses e até anos. Efeitos físicos agudos. Dona Maria, o moleque tá chegando japonês em casa, com os olhos vermelhos e fechadinho? Pode crer que ele tá fumando cigarrinho. Então, olhos avermelhados, boca seca e taquicardia. Taquicardia são efeitos físicos agudos do uso da maconha, ou então do THC. Efeitos psíquicos agudos. Depende da qualidade da maconha e sensibilidade de quem fuma. Para alguns, os efeitos são de bem-estar, acompanhado de calma e relaxamento. Aquela coisa do Bob Marley, de ouvir um reggae, né? Parece que é gostoso. Sensação de desvanecimento, fadiga e vontade de rir. Você vê aquela molecada cascando a lata? É isso aí. Para outras pessoas, no entanto, a sensação é de desconforto, angústia, confusão, sensação de perda do controle. Tremores e sudoreses são alguns deles. Frequentemente ocorre a perturbação na capacidade de calcular o tempo e o espaço. Aí, ó. Tá vendo? Por isso que eu achei que era 2005, velho. Eu tava sob efeito do tetrahidrocannabinol aqui, retardado. A pessoa erra grosseiramente na discriminação do tempo ao avaliar o transcorrer de horas em poucos minutos, ou a percepção de que um túnel tenha de 10, 50 ou 100 metros. Sobre a memória, afetam aquela conhecida como memória de curto prazo, onde a pessoa sob efeito pode esquecer o que comeu instantes atrás, ou o que conversou com alguém há algumas horas. Esse tipo de efeito inviabiliza a pessoa em algumas atividades que dependem de atenção, devido aos riscos eminentes, como dirigir veículos ou operar máquinas potencialmente perigosas. Com o aumento da dose e dependendo da sensibilidade da pessoa, os efeitos psíquicos agudos podem chegar a alterações mais evidentes e evoluírem para delírios e alucinações. É considerado delírio uma manifestação mental pela qual a pessoa faz um juízo errado do que você vê ou ouve. Por exemplo, ouvir uma sirene de ambulância e interpretar que é a polícia que vem prendê-la. Ou duas pessoas conversando e interpretar que como um planejamento de atentado contra ela. Já a alucinação é uma percepção sem objeto,
A pessoa pode ouvir a sirene da polícia ou ver duas pessoas conversando quando não existe sirene e nem pessoas. Em qualquer dos casos, essa mania de perseguição pode levar ao pânico e atitudes perigosas. Essa foi a primeira parte dos efeitos psíquicos agudos. No segundo bloco a gente fala sobre os efeitos físicos crônicos do usuário de cannabis. Show de bola. O Guilherme de Sá saiu do Rosa de Saron, mas o Rosa de Saron lançou uma música muito boa no dia 31. Olha. Chama Mire as Estrelas. E a letra dela tem tudo a ver com o nosso programa aqui. Que legal. Lógico que ficaria melhor na voz do Guilherme de Sá. Eita, Tiete. Mas a gente vai ouvir Rosa de Saron, Mire as Estrelas, que a letra é espetacular. Preste atenção, programa Independência. A voz da recuperação. Em todo lugar. Todo lugar. Alternativa. Boa, André. Voltamos. Gostou da música? Chique. É miríade de estrelas? Mire as estrelas. Miras? Então mire as estrelas. Mire as estrelas. Eu não tinha entendido. Legal, velho. E o clipe mostra a história. É uma menininha com o seu avô. E ele ensina ela a gostar de observar as estrelas no telescópio. Legal. E ela sonha em ser astronauta. Olha só. E durante a música, no clipe aqui, tá lá no YouTube, Rosa de Saron, Mire as Estrelas, se desenrola essa história e no final tem esse barulho de foguete, porque ela realiza o sonho de ser astronauta. Ah, que legal, cara. Legal, cara. Muito legal essa música. Muito legal. Gostei também, André. Parabéns pelo garimpo. Show. Tamo junto. André. Oi. Agora que... Você sabe que tem algumas pessoas que acham que eu sou... Que eu tô indo contra a causa que eu defendi a vida inteira, né? Qual causa? A causa da maconha, das drogas. Porque eu era um fervoroso defensor de tudo quanto é droga e do direito que a pessoa tem, da liberdade. Olha só, eu achava que era liberdade e direito da pessoa querer usar droga. E realmente você é livre, né? Livre-arbítrio é uma coisa que você já nasceu com ele. Você é limitado, obviamente, você como ser humano, por algumas leis aí, né? Você não pode sair pelado na rua, apesar de você ter o livre-arbítrio. Provavelmente você vai ser preso por atentado ao pudor e outras coisas que você gostaria de fazer. O seu id, como diria Freud, gostariam de fazer, mas você não pode fazer, porque você tem alguns bloqueios do seu ego. Tem o id e o ego, que são os grandes inimigos interiores da psique humana, né? Posso só fazer uma observação sobre o atentado violento ao pudor? Deve. Você sabe que o atentado ao pudor só se configura atentado ao pudor se alguém prestar queixa, né? Ah, então posso sair peladão? Se ninguém prestar queixa... Mas eles não têm que prestar. O negócio é muito pequeno. Se ninguém prestar queixa... Entendi. Mas eu acho que todos os crimes são assim. Se ninguém prestar queixa e não te pegarem, você não praticou. Mas voltando ao assunto, e agora vem você com esse seu ar professoral. Professoral. Só que agora eu virei um inimigo da causa. Então todos os meus amigos defensores das drogas e principalmente da maconha, né? Pô, Marcão, você quem diria você agora com o programa falando contra a maconha, cara? Eu não sou contra a maconha, gostaria de deixar muito claro. Eu sou até a favor da maconha. Quem quiser fumar que fume. Exatamente, porque eu sou totalmente a favor desse livre-arbítrio. E cada um pode fazer o que quiser da sua própria vida. Mas eu gostaria só de esclarecer que, como aconteceu comigo, eu fui um dos sorteados. Eu sou esses 10% da população para quem as drogas se tornam um problema maior. É o que o NA fala logo na introdução do livro azul. A Irmandade de Narcóticos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas tornaram-se um problema maior. Então não adianta, da população mundial, 10% vai ter esse problema. Então pra mim não deu certo. Aí com esses 10% eu tô preocupado. Quer parar? Esse daí que quiser parar, tamo junto. Tamo junto. Exatamente. Olha só que legal, a gente faz um programa para muita gente que deve estar nos ouvindo, só que só 10% é o nosso público-alvo.
Porém, também, aqui a gente fala também de codependência e de dependência emocional. Aí a gente já catou o resto da população. Se falar de codependência e dependência emocional, de distúrbios de comportamento psíquico, emocional ou espiritual, aí já abarca toda a barca. Né? Sim. Então, vamos continuar aqui. Então, não sou contra a droga, não sou contra a maconha, nem contra a bebida, nem contra a bebida, nem contra a Antártica, nem contra a Brahma, que continuem fabricando. Só que, se for um usuário como eu, não vão poder beber mais, porque vai chegar um momento que a pessoa vai para o fundo do poço. É batata, não tem como. Estou continuando a leitura do livro O que é Dependência Química, Maria Heloísa Bernardo. Eu estou dividindo com os nossos ouvintes os efeitos da maconha. E agora vamos saber sobre os efeitos físicos crônicos. O pulmão fica seriamente afetado pela fumaça, que, sendo muito irritante, leva a moléstias respiratórias agravadas por possuir uma substância chamada benzopireno, conhecido agente cancerígeno. Outro efeito físico adverso da maconha refere-se à testosterona. Este hormônio masculino é responsável, dentre outras funções, pela fabricação de espermatozoides pelos testículos. Já existem evidências de que a maconha diminui em até 50% e 60% a quantidade de testosterona, que pode levar à infertilidade. Este é um efeito que tende a desaparecer quando a pessoa abandona o uso da maconha. Então, fora tudo, né, diminui a contagem de espermatozoides. Efeitos psíquicos crônicos. O uso continuado da maconha interfere com a capacidade de aprendizagem e memorização e pode induzir um estado de falta de motivação para a vida. Isto é, não sentir prazer em atividades da vida cotidiana. Tudo fica sem graça e perde a importância. Esse efeito crônico da maconha é chamado de síndrome amotivacional. O uso continuado de maconha pode levar algumas pessoas a um estado típico de escravidão mental e comportamental, isto é, organizam suas vidas de maneira a facilitar o uso da maconha, sendo que tudo o mais perde seu real valor. Em termos de saúde mental, já existe comprovação científica de que, se a pessoa tem uma doença psíquica qualquer, que ainda não esteja instalada ou que já se instalou, e estando compensado com medicação, o uso de maconha neutraliza o efeito, passando o indivíduo a apresentar novamente os sintomas da doença, particularmente se o diagnóstico for de esquizofrenia. Aliás, os esquizofrênicos não podem com cannabis, viu? É bem perigoso para esses pacientes esquizofrênicos ou pessoas que têm tendência a surtos psicóticos ou pessoas que têm também epilepsia. Transtorno de ansiedade também, né? Nossa Senhora. O THC, ele age de forma contrária. Esse mecanismo aí. De acalmar, ele potencializa. Deixa, né, o cara uma pilha de nervos, é verdade. Agora, eu achei bem interessante essa parte, porque eu me identifiquei bastante com esse efeito psíquico crônico, né? Que o uso continuado interfere na capacidade pode induzir um estado de falta de motivação para a vida. E esse é um sintoma que eu vejo muito em muitas pessoas que usam há muitos anos maconha, que eu conheço. É aquele cara que está com 50 anos, mas parece que ainda tem 16. Não terminou o colegial. Se terminou, não deu continuidade. Se terminou a faculdade, nunca exerceu a profissão. E o cara vai e tudo é chato, a vida cotidiana é um saco. E aí fica, pô, manhã, onde que eu ia mesmo? Na marcha da maconha, filho. Ah, esqueci. Então, fica essa coisa desmotivada, sabe? Esse é um dos efeitos que eu acho lamentável na pessoa que usa há muitos anos a maconha, é esse efeito de perder a motivação, perder o tesão pela vida. A vida é tão gostosa de ser vivida e nada no universo pode ficar parado. E se você quer um cara inerte,
geralmente é o Júnior quando ele dá doisinho. Fica naquele sofá lá com aquele monte de batata frita e de Cheetos e Coca-Cola e não sai dali pra nada. E é capaz de passar uma semana naquele sofá, né? É compreensível isso. Sei como é. É triste isso aí. E também a tal da... Como que é que eu li aqui? Sendo tudo... as coisas perdem o sentido e perdem o seu real valor. A pessoa diminui realmente o gosto pela vida. E isso é triste, né? Isso com qualquer droga, né? É engraçado isso aí, viu? E no começo parece que é o contrário. O cara começa a dar doisinho, ele parece que ele encontrou o segredo da vida, velho. Nossa, Elixir. Deus tá aqui, velho. Só que ele chama Já, velho. Encontrei de Deus, cara. Ele chama Já. Eu não fumo maconha e gosto de Já, cara. Já é da hora, mano. Por que não? Assim você me ofende. Aliás, eu vou te falar uma coisa. Na minha época, ainda que eu tava no uso, eu fumava maconha ainda, tal. Eu conheci um cara que era... Ele foi da banda The Wailers. Sim. Ele chamava Glenn. Ele estava aqui no Brasil e tal, e um amigo músico em comum. A gente foi lá num show desse meu amigo músico, o Glenn foi, aí o Glenn acabou ficando amigo nosso, não sei o que, convidamos ele para um churrasco. Ele era um Rastafari daqueles verdadeiros. Na época ele tinha 52 anos, eu acho, mas isso já faz uns 30, então agora então ele já morreu. Já deve ter morrido, né, o Glenn, né? Ele era baixista do The Wailers, a banda que tocava com o Bob Marley. Sensacional. E aí, convidamos ele para um churrasco, ele não comia carne. Ele era vegetariano, e aí a gente fez um feijão lá pra ele e tal. Acabou virando uma figurinha interessante. Um feijão gordo com bacon. Fizemos um feijão lá, botamos umas verduras na churrasqueira lá e tal. E ele também não fumava maconha. E ele era Rastafari mesmo, verdadeiro, legítimo, jamaicano. Legal. E aí ele falou, não, esse negócio de que Rastafari, Já e maconha são intrinsecamente ligados, interligados, é uma mentira. É uma mentira, falácia dada por alguns regueiros que acabam, né, juntando essas coisas. Só que o rastafarianismo verdadeiro, eles são vegetarianos e não usam, não poluem o corpo com nenhuma substância tóxica. São praticamente estreados. Eles são totalmente veganinhos, assim, ó, limpos. Não bebia bebida alcoólica. Eu falei, porra, uma caixa de cerveja lá, querendo agradar o cara, um fumo do bom lá, falando, o Rasta vai lá, o cara é do The Wailers, velho. O cara é do The Wailers na minha casa, tocou mano. Com o Bob Marley. Tocou com o Bob, velho. Eu vou levar 1 quilo de fumo pra ele fumar. Não fumava, não bebia, não usava nada e nem carne ele comeu, velho. Mas foi da hora, ele me ensinou bastante aquele dia. Mas você não aprendeu. Fiquei mais 20 anos fumando pra tentar entender isso aí. Ai, meu Deus. Mas já que falamos em Já, eu vou selecionar uma música aqui, a banda se chama ID2. Oh, legal. E a música se chama É Preciso Fé. Beleza, Andrezão. Programa Independência. A voz da recuperação. Muito programa na minha cabeça. Tarde, Sônica. Tchau. Despausou. Despausou? Desumilde. Agora voltamos. Sabe que o vocalista dessa banda que a gente ouviu, o ID2, ele se chama André Leite. Ele é um vocalista renomado, tanto na música cristã, né, quanto no mundo musical aí do rock. Legal. Ele teve uma experiência muito breve com drogas. E eu peguei o trechinho aqui, ó, da partilha dele. Recordo-me do dia em que tive a primeira oportunidade de usar drogas. Naquele momento senti que Deus me tocava e tocava a minha consciência com o seguinte pensamento: comparei a realidade do meu colega que se drogava com a minha realidade. Imediatamente percebi que ele era filho de um proprietário de uma famosa rede de clínicas dentárias em todo o Brasil.
Percebi que em todas as suas crises ele havia recebido tratamento em clínicas de recuperação nos Estados Unidos. Em seguida, imaginei minha realidade e rapidamente me dei conta de que em meu caso haveria somente o vício, a morte certa e o sofrimento de pessoas que tanto amavam minha mãe e meus irmãos. E Bezerra de Menezes, se ele desse sorte. Bezerra de Menezes, se ele desse sorte. Muito bem lembrado. Legal, cara. André Leite. Sensacional. O cara saiu a tempo, então, Andrezão. Saiu a tempo. Virou esse músico espetacular. Sensacional. A próxima droga que eu vou falar a respeito agora, e aliás eu estava dando uma lida aqui nesse parágrafo, muito interessante saber sobre as origens, né, da cocaína. Cocaína, pasta de coca, crack e merla. Esse é o capítulo aqui. E é engraçado que a cocaína, apesar dela ser esse grande flagelo da humanidade hoje em dia, ela começou como se fosse uma salvadora da pátria, né? Sim. Sigmund Freud, fundador da psicanálise, elogiou as possibilidades da cocaína como estimulante afrodisíaco e anestésico local. Também a classificou como droga eficaz no tratamento de desordens digestivas, doenças desgastantes, como a tuberculose e o câncer, asma, dependência de álcool e morfina. Freud administrou a um colega, Dr. Ernest von Fleisch-Maxwell, como cura para sua dependência de morfina. E infelizmente Fleisch desenvolveu a dependência da cocaína e da morfina e foi morto. Acabou morrendo, né? Freud foi acusado de ter deflagrado um dos grandes flagelos da humanidade. O médico americano William Hasseltad, que descobriu a utilidade da cocaína como anestésico local, foi outro apoiador inicial entusiástico. Ele também se tornou dependente da droga. Nas últimas 2 décadas do século XIX, medicamentos patenteados contendo cocaína inundaram o mercado, desde tônicos, ungüentos, supositórios, pastilhas expectorantes e até vinho com cocaína. Comprovadamente, o mais bem sucedido foi um vinho com cocaína chamado de Vin Mariani, desenvolvido por Angelo Mariani. Essa bebida tornou-se tão popular que Mariani foi agraciado com uma medalha de ouro e citado como benfeitor da humanidade pelo Papa Leão XIII, 13º Leão lá. Também usuário frequente dessa bebida. Ah, entendi. O Papa também gostava de dar um tequinho. Segundo o segredo do sucesso de Mariani foi o endosso de celebridades. Entre os que endossaram o Vin Mariani, em reconhecimento público, estavam o inventor Thomas Edison, a atriz Sarah Bernhardt, o teatrólogo Henry Ibsen e os compositores Charles Gounod e John Philip Sousa, o escultor Auguste Rodin, os romancistas H.G. Wells, Júlio Verne, Émile Zola e nada mais, nada menos do que 8.000 médicos, 3 papas, 16 chefes de Estado. Fama internacional também foi alcançada pela Coca-Cola, refrigerante que originalmente continha cocaína. Ao redor de 1903, o fabricante removeu a droga da fórmula. Na virada do século XX, cresciam as evidências de que a cocaína trazia efeitos adversos, inclusive a possibilidade de dependência e morte. Cocaína é uma substância natural extraída das folhas de uma planta que brota na América do Sul. Não vou saber ler esse nome científico aqui, que tem um monte de trema, um monte de Y e X, mas termina com coca, tá? Também conhecido como coca ou epadu. Pode chegar ao consumidor sob forma de sal, cloridrato de cocaína ou sob forma de uma base, o crack, que é um pouco solúvel em água, mas se volatiliza quando aquecido e, portanto, pode ser fumada em cachimbos. Outra forma de base é a merla, que também pode ser fumada. O crack ganhou popularidade em São Paulo, já a merla em Brasília. Existe ainda a pasta de cola,
que é um produto grosseiro obtido das primeiras fases da separação da cocaína das folhas da planta, quando estas são tratadas com ácido sulfúrico. Esta pasta contém muitas impurezas tóxicas e é fumada em cigarros chamados bazucas ou bazucos. Depois falaremos sobre considerações sobre o uso e abuso e dependência dessa droga. Que coisa. Então começou célebre, né? Eu assisti um documentário uma vez, a cocaína tinha até propaganda na televisão na época, né? Elixir da vida. Era um casalzinho, eles iam no restaurante e a moça falava, não estou muito disposta hoje. Aí ela tira da bolsa assim uma caixinha de cocaína, assim, com um pozinho, né? Ela fala, mas eu tenho aqui algo que vai me deixar bem já volto. Vai no banheiro e volta toda sorridente. Olha só, cara, o que é o marketing, né? Pois é, foi vendido em farmácias na época, né? Eu assisti há muito tempo atrás, estava lendo aí, eu estava lembrando desse documentário aí. Nas boticas ou boticas, né? Como você falava, quando a farmácia era escrita com PH e tal, tinha cocaína. Atrás, né? No século XIX, comecinho do século XX, ele começou. Quando os farmacêuticos ainda eram chamados de boticários. Pode crer. Quando o boticário não era aquela loja de perfume. Era o cara que era dono da farmácia. Era o dono da farmácia. Há muito tempo atrás. Quando a sociedade era boa. E o Guaraná era de rolha. Show de bola. Legal. É uma curiosidade sobre a cocaína, né? Só que depois a casa caiu, né? Que sobre a Coca-Cola, existe muita gente ainda comenta isso, né? Que porque tem cocaína. Essa lenda não, né? Foi retirado da fórmula, mas ficou um ar de verdade ainda que tem, né? Criou-se uma lenda que tem ainda, mas não tem mais cocaína na Coca-Cola, viu? Não, ela ainda embora a Coca-Cola não faça bem também. Coca-Cola também é uma bebida terrível, mas por outros motivos. Mas ela até hoje ela é aromatizada com folhas de coca descocainizadas. É o que a diretoria lá falou, porque eles não podem falar o segredo do líquido maldito lá. Tem sangue de unicórnio na Coca-Cola. Dizem que tem, velho. É por isso que ela deixa a gente doido. Muito bem. Diga lá. Legal. Considerações sobre uso, abuso e dependência. Usuários de cocaína relatam que aumentam a dose para sentir os efeitos eufóricos iniciais do uso da substância ou para potencializá-los. Atualmente, nos meios técnicos e científicos, considera-se que a cocaína induz à tolerância, sendo que o fenômeno pode ser observado em todas as vias de administração. Na medida em que o consumo e a tolerância aumentam, o usuário pode ficar à mercê de grande fissura, desejo incontrolável de usar. A fissura da cocaína não é fraca, não. Essa daí é a que torna os usuários de cocaína. Sim, vamos botar uma ressalva bem. Que aqui vocês viram, né? Que o cloridrato de cocaína, ele pode ser fumado. Ele pode ser fumado através do crack, fumado através da merla, ou então aquele outro lá, o tal do bazuca, ou então cheirado através de cocaína em pó. Porém, é a mesma substância. Sim. Então, aquele noinha que fica desprezando, não, mano, ali usa pedra, velho. Eu só cheiro, velho. Filho, vai. Para de hipocrisia, vocês usam a mesma droga. Só que ele fuma e você, tá bom. O crack induz mais rápido. Na hora o cara já se dá aquela paulada, já fica monstrão. Todos sabemos disso. O cara do crack vai chegar mais rápido a assaltar a bolsa da mãe dele? Não tenha dúvida, todos sabem disso. Mas, filhão, continua com esse seu pozinho aí, que você também vai roubar a bolsa da sua mãe. Só vai demorar mais pra chegar lá. Mas é a mesma droga. Então vamos parar de hipocrisia, achar que o cara que fuma pedra, não, e eu só cheiro uma farinha, então eu sou bonitão. Não tem bonitão pra essa porra. Essa droga aí é terrível e ela ataca todo mundo. Então, se você só cheira cocaína e acha que o cara que fuma pedra é nóia, vou te falar uma coisa, parceiro, você é nóia também. Seu nóia. Seu nóia.
E se bebe junto, é nóia e pingaiada aí. Eu não tô falando assim porque eu sou moralista, não. Eu já fui esse nóia também, cara. Eu tô falando porque eu sou essa porra, eu já fui isso aí. Então não tem essa não de o cara lá só fuma pedra. Ô, velho. Se você provar, você vai gostar também, viu? Vamos ouvir uma música enquanto o Marcão acarma os nervos? Tô carmo. Vamos ouvir outra do Rosa de Saron, que eu resisti muito pra tocar ela aqui, porque também já é após a saída do Guilherme de Sá. Você tá boicotando Rosa de Saron aí por causa disso, hein, velho? Mas precisa tocar essas duas músicas aqui, aquela que a gente já ouviu, Miriam. Mas esse vocalista novo é bom, cara. Não é, cara. Não, eu gostei da voz. Eu não gosto do Rosa de Saron, eu gosto do Guilherme de Sá, é diferente. Ah, entendi. Entendeu? E ele continua em carreira solo? O Guilherme continua. Tá, entendi. E essa música se chama A Fênix, do Rosa de Saron, é bacana também a letra. Ficaria melhor na voz do Guilherme de Sá, mas de novo. Vamos tocar assim mesmo. Legal. Programa Independência. A voz da recuperação. Procurando uma saída quando estendi a mão e encontrei Narcóticos Anônimos. Junto a companheiros em recuperação, percebi que não estava sozinha. Recuperação é o que acontece nas reuniões de NA. É possível parar de usar drogas. Procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. A frequência que você ouve. Alternativa. Voltamos. Legal. Marcão, conta pro pessoal que a gente tava mastigando ali no fundo, no quintal da rádio. Você sabe que no quintal da rádio tem boldo, cara. Um pé de boldo gigante. Pé de boldo dos bons. Aí eu lembrei da época da pinganhada, né? Você mais ainda, né, André? Nossa. Eu nunca fui tanto adepto do boldo, mas... eu era, viu? Aí mastigamos uma folhinha agora, mas pense no negócio amargoso, hein? Fazia quase 2 anos, cara, que eu não mastigava uma folha de boldo assim. Que bom, André. Mas parece que na época que eu bebi, o boldo não era tão amargo assim, cara. Na época da bebida, o boldo era doce. Não, mas parecia que era doce mesmo. Nossa, como é ruim. Mas é melhor mastigar boldo do que tomar pinga, viu? Que é melhor... É melhor mastigar boldo careta, sem estar de ressaca, né? Outra história. É, tranquilo. Aí você pode curtir o boldo como ele realmente é, amargo. Eu passo, viu? Deixa quieto. Legal. Efeitos da cocaína no cérebro humano. Assim que o crack e a merda são fumados, alcançam o pulmão, que é o órgão intensamente vascularizado, levando a uma absorção instantânea. Caindo na circulação, chega rapidamente ao cérebro. Em 10 ou 15 segundos, os primeiros efeitos ocorrem. Com o pó inalado, os efeitos surgem após 10 a 15 minutos e com a injeção após 3 a 5 minutos. Este é o poder da droga do ponto de vista do usuário, já que o prazer advém quase instantaneamente. A curta euforia e a progressividade do condicionamento fazem com que o usuário desenvolva a compulsão de usar repetida e progressivamente, já que a fissura é avassaladora e os efeitos da droga são muito rápidos e intensos. Além deste prazer indescritível, ainda provoca o estado de excitação, hiperatividade, insônia, perda da sensação de cansaço e falta de apetite. Na medida em que a síndrome progride, em menos de um mês pode ocorrer perda de peso de até 10 quilos e progressivamente perde as noções básicas de higiene e assume aspecto deplorável. Com uso intenso e repetitivo, o doente experimenta intenso cansaço e depressão. Esses são os efeitos cerebrais, como que a droga cocaína atua no cérebro da pessoa. Agora também existem os efeitos psicológicos, familiares e sociais, também devastadores no caso da cocaína. Inicialmente causa alegria, euforia, surto de energia, melhora da capacidade mental, excitação, estímulo sexual, etc. Por algum tempo, e somente por algum tempo, algumas pessoas usarão cocaína de forma recreativa, porque pensam que as ajudará a trabalhar melhor e sentirem-se mais confiantes. Contudo, os efeitos positivos e de pouca duração rapidamente serão substituídos pelos efeitos psicológicos adversos.
adversos, exatamente. Um dos mais comuns é a depressão crônica, que se segue à euforia inicial. Muitos outros foram observados. Pesquisadores descobriram que o uso da cocaína tanto pode causar como agravar os seguintes sintomas: acidentes de vários tipos, problemas ocupacionais, ansiedade, irritabilidade, violência, apatia, preguiça e letargia, comportamento compulsivo, problemas de concentração, confusão, problemas de memória, tremores associados tanto com o uso quanto com o afastamento da droga. Nego treme também. Não é só no álcool que o cara bate pandeiro, não, meu. O uso crônico através de altas doses pode produzir desinteresse nos relacionamentos com a família e com os amigos, extrema agitação, crises de pânico, negligência pessoal, desconfiança de amigos, familiares, cônjuges, colegas de trabalho, estado psicótico semelhante à esquizofrenia paranoide, com delírios e alucinações. Realmente a cocaína é uma belezinha, viu? Ela vai, te seduz, faz você achar que, nossa, descobri, agora eu sou o dono do bairro Peixoto. E aí, meu filho, ela vai te dar uma rasteira e olha só as reações adversas dos efeitos da cocaína. Outros efeitos sobre o corpo são alteração da visão, dor no peito, contrações musculares, convulsão e pode chegar ao coma. Sobre o sistema cardiovascular, os efeitos são ainda mais intensos. A pressão arterial pode elevar-se e o coração bater muito mais rapidamente, chamada de taquicardia. Em casos extremos, chega a produzir uma parada cardíaca por fibrilação ventricular. A morte também pode ocorrer devido à diminuição de atividade dos centros cerebrais que controlam a respiração. O uso crônico da cocaína pode levar a uma degeneração irreversível do músculo esquelético, chamado de rabdomiólise. Olha. Depois deixa eu ver se tem muito texto ainda. Depois para anfetaminas. O último da cocaína é o seguinte: cocaína e AIDS. No Brasil, a cocaína é a droga mais utilizada pelos usuários de drogas injetáveis. Muitas dessas pessoas compartilham agulhas e seringas e se expõem ao contágio de várias doenças, dentre elas hepatites, a malária, a dengue e a AIDS. Esta prática é hoje um dos importantes fatores de risco para a transmissão do HIV. Filhão, se você tá na cocaína, eu sugiro você correr para uma sala de narcóticos anônimos, pai. Não seria má ideia, viu? Não é má ideia, né? Mesmo se você não fizer parte daqueles 10% que eu sempre falo aqui, que vão desenvolver a síndrome. Mas, filho do céu, olha só quanta... Mesmo se você não for desenvolver, você vai ficar só usando DH, mano, coração vem na boca. É um relato que a gente vê bastante, né, dos usuários de cocaína, né? O coração, o cara pode morrer por ataque cardíaco. Se não morrer, mas vai ter aquela sensação horrorosa. Sim. Com o uso crônico, sinto muito, mas você vai ficar broxa, amiguinho. Uma outra consequência do uso da cocaína crônica é o cara ficar broxa, o cara vai ficar impotente sexual. O que antes era legalzinho, me dá tesão eu tirar esse negócio. Depois você só vai poder. Cuidado. Você só vai poder ter orgasmos por outras vias. Juninho, cuidado, Juninho. É fogo, velho. Viu? Não se vê muito aqui na região, né? Usuários de cocaína que injetam, né? No Brasil, em geral, viu, cara, diminuiu bastante. Antigamente, nos anos 70 e 80, tinha bastante usuários injetáveis. Eu acho que com a própria boom da AIDS, todo mundo ficou com muito medo de AIDS, principalmente no final dos anos 80. Diminuiu, parece que eu li uma estatística hoje, 90% a quantidade de usuários de droga injetável diminuíram no Brasil. Até em função da AIDS, né? Sim.
Mas, ao mesmo tempo que saiu a seringa, entrou o crack, então detonou tudo, velho. E aí surgiu-se uma nova série da Netflix ao vivo lá em São Paulo e em outras grandes capitais. Aqui em Campinas tem também, e tem também aqui em Campinas, na rodoviária, chamada Cracolândia. Absurdo, é uma série da Netflix onde existem zumbis, comedores de cérebro, você pode ver ao vivo, é só você colar lá. Aqui, né? Você sabe que em Brasília também é absurdo, né? O uso de drogas e a quantidade de pessoas na rua, né? Ali em Brasília. Eu nunca fui para Brasília, mas eu conheço pessoas que foram, e até quando se hospedam em hotéis ali na região central, Asa Sul, Asa Norte, principalmente na Asa Norte, é recomendado que não saiam à noite, porque ficam as pessoas zumbizando por ali. Eu fui um desses zumbis lá em Brasília. Você foi? Eu fui lá. Eu fui lá fazer um serviço lá e acabei ficando zumbizando lá com os caras. Doidão, né? Fui lá, vou lá, tal. Vi uns caras lá, falei, é ali minha turma. Então ali. Tá aí, ó, o Marcão que tá contando o que viu lá. É verdade, tem uma parte de zumbi lá. E os negócios perigosos, viu? Aconteceu umas situações estranhas lá comigo lá. Eu tava com o carro alugado, eu fiquei até com medo, acabei botando uns caras mó esquisitos, umas minas mó esquisitas no meu carro. Fomos lá pra Taguatinga, tá até na música do Renato Russo. Eu fui lá pra Taguatinga lá. Quase que eu conheci o Santo Cristo, velho. Meu Deus. Mas enfim, tá aí Marcão que comprovou ao vivo realmente o uso de drogas lá em Brasília, e essas pessoas que ficam fazendo uso dela nas ruas é grande mesmo, já ouvi dizer. É verdade. Tá aqui Marcão que não me deixa mentir sozinho. Não. Eu sou o testemunha ocular da história, cara. Nossa, como eu sobrevivi que eu não sei. Mas deu certo. Que ali na região da rodoviária em Campinas também, quando você sai tem ali terminal, onde você pega os ônibus circulares, né, de transporte. Você diz essa nova, né? Ou a antiga? Sim, a nova. É a nova. Ali, eu vi lá. Nossa, ali é degradante. Tá Cracolandinha também ali, velho. Eu acho que eu fiquei um ano sem ir ali. Recentemente eu fui, cara, tá um absurdo. Muita gente. Virou uma epidemia, uma pandemia. O crack tá realmente perigoso. É o que nos Estados Unidos tem bastante crack também, mas lá não entrou no Brasil ainda. Acredito que deva entrar, não é possível. Que é o speed, né? Que é a metanfetamina. Que ela pode ser injetada, cheirada ou fumada, a mesma droga. Vai virar Breaking Bad esse país a hora que entrar esse negócio, velho. Mas eu acho que já era pra ter chego no Brasil. Eu acho que não colou. Talvez não tenha colado. Talvez seja muito caro, difícil de produzir, sei lá. Sim. Muito bem. Vamos ouvir a banda Volts, a música se chama Hoje. Tem tudo a ver com recuperação, com o nosso lema Só por Hoje, que tem a participação do Guilherme de Sá, programa Independência. Após a recuperação. Muito bem, voltamos com o programa Independência. A voz da recuperação, André. Lembrando que o programa Independência é uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, com a Rádio Alternativa FM, um acordo muito bem feito e conversado entre José Luiz Galhardo e Jorge Pocinholo. Esse daí foi o acordo do ano passado. Foi do ano passado. Legal, obrigado pela possibilidade, pelo espaço que nos abriram aqui para nós falarmos sobre recuperação, falarmos sobre droga, puxarmos a orelhinha da galera. Opa, porque não é aquele... Parece que é um parque de diversão, o uso de álcool e droga, né? E no fundo muitas pessoas vão se prejudicar. E às vezes até parece mesmo, só aquelas kamikazes que viram de cabeça para baixo, assim, de vez em quando parece. Samba, né? Mesmo. Aquele negócio girando. Também. Pelo amor Mas de Deus. não é divertido. Não é divertido. É meio desesperador. E o legal é que do programa Independência nasceram outros projetos, né? Legal. Nasceu Tardes Sônicas, né? Nasceu Trilha Noturna. Legal. Estamos aí, dominando a rádio alternativa. Beleza, André. Só para terminar o assunto cocaína. A quinta pergunta do final do capítulo aqui, deste é o que você sempre quis saber sobre, mas tinha medo de perguntar, é o seguinte: o que significa overdose de cocaína? Então, amigão Juninho,
Toma cuidado com essas doses aí dessas drogas feias que você anda aspirando pelo seu narizinho ou pipando pelo seu cachimbinho, porque ela pode trazer um negócio chamado overdose. Pouco separa a quantidade de cocaína necessária para produzir euforia e a quantidade que causa a morte. Sem se dar conta, o usuário pode absorver cocaína suficiente para resultar em overdose. A overdose resulta em sensação de morte ou morte de fato, conhecida entre os dependentes como bode da cocaína. As consequências exatas do uso da cocaína não podem ser vistas para qualquer uso, não podem ser previstas para qualquer usuário e não há maneira segura de usar esta droga. Ao chegar ao consumidor, a droga raramente é pura, sendo quase sempre misturada a outras substâncias para aumentar o lucro dos traficantes. Sabe-se também que o dependente associa a cocaína com outras drogas, como álcool e tranquilizantes, para contrapor os efeitos excessivamente estimulantes da cocaína. A overdose geralmente ocorre na fase inicial de toxicidade, ataques, hipertensão e taquicardia, ou na fase posterior de depressão, culminando em extrema depressão respiratória e coma. É feio o final do cara, hein? O negócio é feio. Não é legal. Então, eu já falei em outro programa aqui, vou só repetir. Os traficantes, para aumentarem o lucro, como a doutora Maria Luísa Bernardo acabou de dizer aqui no livro que é a dependência química, eles misturam com outras substâncias. Eu tenho informações de que a lidocaína e a xilocaína em pó é acrescentada à cocaína, porque ela dá sensações semelhantes à da cocaína em relação à dormência do nariz, dormência dos dentes. Então o cara pensa que está comprando um negócio bom e na verdade ele está comprando 60 a 70% de xilocaína e lidocaína misturados, porque eles têm 1/10 do preço da cocaína no mercado. Então é muito lucrativo, ele compra via entre aspas legal, né? Esses caras são danados, fiel. Eles estão lá em Brasília, viu? Os grandes traficantes mesmo são os do calarinho branco. A gente fica falando de traficantezinho aí que tá ali naqueles bairros que a gente não vai citar o nome aqui no programa Independência. Todo mundo sabe que bairros são, né? Só que aqueles traficantezinhos, tadinhos, são tudo pé de chulé, meu. Eles só estão vendendo aí no varejo. Os caras que trazem de avião é tudo candidato aí, é presidente, é candidato, já foi governador de estado, rapaz. Helicóptero. Esses caras têm helicóptero, carrega 500 quilos de cocaína dentro de helicóptero de cima para baixo, trazem do Paraguai, levam para Bolívia, enfim, fazem. Esses são os grandes caras, né? E esses caras entregam para fornecedor, para distribuidores grandes aqui do Brasil. Então, geralmente, esses distribuidores grandes, eles já são do PCC e de outros comandos aí, tanto de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, né? Esses comandos, crime organizado. Então, vem desses políticos, né? E também de grandes empresários do ramo que conseguem limpar os lucros dele através de negócios semi-legais, né? E esses caras têm acesso à indústria farmacêutica, por exemplo. Então, eu vou te mandar uma tonelada de cocaína e vou mandar 10 toneladas de lidocaína com xilocaína pra você, com nota fiscal, hein? E aí chega pros caras, é só misturar, filhão. E aí quando chega no pé de chulé aqui, ele ainda bota destrozol, que é aquele açúcar de mamadeira de bebê, que é baratinho, bota farinha de trigo, bota pó de mármore que ele vai buscar lá na marmoraria. Na marmoraria. Pelo amor de Deus, vocês estão usando cada porcaria aí, rapaz. Você falou da cocaína no helicóptero e no avião. Eu lembrei de uma música do Criolo que ele fala cocaína no helicóptero. Olha só. E essa música ela retrata bem a realidade, fala do ativista da semana que gosta de criança, mas não sai da biqueira. Quer ouvir essa música? Opa, boa ideia. Você vai gostar dessa música. O garimpa aí. Da hora, André. Tá aqui no gatilho, cara. Isso é muito rápido. Você é o cara. A música se chama Boca de Lobo. Presta atenção. Mete o crioulo metendo a boca aí, viu? Programa Independência. A voz da recuperação. Não toque o rádio. Você ouve a melhor.
Gostou? Legal, opa, crioulo é fogo, viu? Lalalândia é o caralho. Em São Paulo é Glórialândia. O novo herói da Disney é o Craquinho da Cracolândia. Ah, tá, como ele brinca com as palavras, né, cara? O cara é fera, meu. O cara é muito fera. A indústria da desgraça, deixa eu achar aqui. Eu perdi onde estava aqui. A indústria da desgraça. Enfim, ele fala que dá mais lucro pro governo, vende mais consórcio, vende mais remédio, vende até a mãe dependendo do negócio. Viu? Tem tudo a ver com o que a gente tava falando, o crioulo é o cara, viu, meu? Ele é. Diga lá, Marco. O livro Alcoólicos Anônimos, no seu penúltimo capítulo, capítulo 11, chamado Uma Visão para Você, ele dá uma explanada aqui interessante a respeito do alcoolismo. Vou dividir aqui com nossos ouvintes. Para a maioria das pessoas normais, beber significa vida social, companheirismo e imaginação fértil. Significa alívio da ansiedade, do tédio e da preocupação. É um alegre relacionamento com os amigos e uma sensação de que a vida é boa, mas não para nós, nestes últimos tempos de bebida em excesso. Os velhos prazeres se foram, restaram apenas lembranças. Nunca conseguimos reviver os bons momentos do passado. Havia uma incessante busca para aproveitar a vida como um dia fizemos, e uma desesperada obsessão de que um novo milagre de controle nos permitisse voltar atrás. Havia sempre uma nova tentativa e um novo fracasso. Quanto menos os outros nos suportavam, mais nos isolávamos da sociedade e da própria vida. Ao nos tornarmos súditos do rei álcool, trêmulos cidadãos do seu reino louco, desceu sobre nós a deprimente névoa da solidão. Ela aumentava cada vez mais escura. Alguns de nós procurávamos locais sórdidos, esperando encontrar companhia e aprovação. Por algum tempo encontrávamos, mas vinham então o esquecimento e o terrível despertar, quando enfrentamos os 4 cavaleiros abomináveis: o terror, a confusão, a frustração e o desespero. Os bebedores infelizes que lerem este trecho saberão do que estamos falando. Eita, Bill, hein? Bill era o cara, viu? O próximo capítulo é o Bob que escreveu, que também é legal. O terror, qual que é? O pesadelo do Dr. Bob. É o último capítulo antes das considerações finais aqui. Muito bom, viu? Sensacional esse livro. Quem mandou mensagem que tá ouvindo a gente aqui é a Nilce. Ô, Nilce, beijão, minha querida. Ela tudo tá de bom. Lá em Ilha Comprida, escutando o programa Independência. Verdade, eu vi a Nilce postando coisa de um show que ela viu, de um sertanejo lá. Ela tá lá em Ilha Comprida e tá ligadinha aqui no programa Independência. Chique, Nilce, um beijão, querida. Você vai ler mais alguma coisa? Não, agora eu fiquei perdido aqui. Ficou perdido por quê? Porque eu não tinha separado mais nada. Não, porque eu já tô com umas músicas no gatilho. Que bom. Então me salva aí, cara. Então vamos escutar The Flanders, Resiliência. Opa, gosta disso. Depois a gente lê mais alguma coisa aí. Tá, vou separando. A voz da recuperação, Andrezão. Acho que você podia ler o Pesadelo do Dr. Bob. Legal, vou separar aqui uma parte. Obrigado. Primeiro lugar no público jovem. Legal, André. E eu gosto dessa música e gosto de lembrar o significado da palavra resiliência. Legal mesmo. Que é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar às dificuldades ou às mudanças. Legal, esse é o sentido figurado, psicológico, porque a resiliência vem da física de um material que consegue dobrar e voltar ao estado inicial, geralmente um metal. A propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Aí, legal, cara. Muito bom. E é o que eles passam na letra da música Resiliência. Muito bom. Temos que ser resilientes.
Legal, André, eu tava dando uma pescada aqui no capítulo que você sugeriu, o pesadelo de Dr. Bob. Do Dr. Bob. E aí eu tava vendo que, o Dr. Bob teve uma boa vida, cara. Ele nasceu no estado da New England, né? Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. É uma das regiões mais ricas de lá dos Estados Unidos, né? Família presbiteriana, ele ia pra igreja. Na cidade dele quase não entrava álcool, você não conseguia comprar álcool lá, bebida alcoólica, alguma cerveja, mas destilado quase não tinha, tal, né? Fez o primeiro grau, fez o segundo grau, tudo bem, até que chegou a tal da faculdade. Faculdade, aquele período terrível em que ele falou aqui, ó, depois do segundo grau vieram 4 anos numa das melhores universidades do país, onde beber parecia ser uma importante atividade extracurricular. Quase todos pareciam participar. Bebi cada vez mais e me diverti muitíssimo, sem muitos prejuízos físicos ou financeiros. Eu parecia capaz de no dia seguinte estar muito mais em forma do que a maioria dos que bebiam comigo, que eram amaldiçoados, abre parênteses, ou talvez abençoados, fecha, com terríveis enjoos ao acordar. Nem uma só vez na vida tive dor de cabeça, o que me leva a crer ter sido um alcoólico quase desde o início. Toda a minha vida parecia voltada para fazer o que eu queria, sem consideração pelos direitos, desejos ou privilégios alheios. Um estado de espírito que se tornou cada vez mais atuante à medida que o tempo passava. Diplomei-me com louvor aos olhos da fraternidade de bebedores, mas não aos olhos do reitor. Passei os 3 anos seguintes em Boston, Chicago e Montreal, trabalhando para uma grande fábrica. Vendia artigos ferroviários, motores a gasolina e todos os tipos de outros itens de mecânica pesada. Nessa época, bebi tanto quanto me permitia meu salário, ainda sem graves consequências, embora estivesse começando e às vezes tremer pela manhã. Nos 3 anos, só perdi meio dia de trabalho. Meu próximo passo foi me dedicar a estudar medicina, entrando para uma das maiores faculdades do país. Ali entreguei-me à bebida com muito mais seriedade do que antes. Por conta de minha enorme capacidade de ingerir cerveja, fui eleito membro de uma sociedade de bebedores e logo me tornei um dos seus líderes. Em muitas manhãs ia até as salas de aula e mesmo preparado, dava meia volta e retornava ao dormitório por causa da tremedeira, não ousando entrar na classe com medo de dar um espetáculo caso fosse chamado para falar. Aquilo foi de mal a pior até a primeira do segundo ano, quando, após um longo período bebendo, decidi que não conseguiria completar o curso. Assim, fiz a mala e viajei para o sul, pretendendo passar uns meses na fazenda de um amigo. Quando a névoa em meu cérebro se dissipou, percebi que abandonar a faculdade fora uma idiotice e que deveria voltar a continuar os estudos. Ao voltar, descobri que os professores tinham outras ideias a respeito. Depois de muito argumentar, permitiram que eu voltasse e prestasse meus exames, nos quais passei com excelentes notas. Mas eles estavam desgostosos comigo e disseram que tentariam sobreviver sem a minha presença. Após muitas discussões dolorosas, finalmente obtive o certificado e aprovação e me mudei para outra das principais universidades do país, onde ingressei naquele outono para cursar o 3º ano. Aí ele vai terminar a faculdade, vai começar a arrebentar com tudo, né? E isso vai os próximos 20 anos da vida dele, quando em 1934 ele conhece um tal de um Bill W lá, um tiozão que vinha lá, corretor de imóveis da Bolsa de Valores. E eles tiveram a primeira reunião entre ele e o Dr. Bob e fizeram aí uma conversa onde o Dr. Bob já estava com delírios trêmeis, já tinha sido internado várias vezes, ambos já tinham tido vários fundos de poço, né? E aí no maravilhoso dia 10 de junho de 1935 foi o último gole do Dr. Bob.
E ele veio a falecer em 1950, já com 20 anos de sobriedade aí. O Dr. Bob, que foi o responsável aí por manter a simplicidade do AA, né? Foi ele era o coração, né? Um forte defensor do anonimato, né? Inclusive dele e de Bill, né? Verdade. Foi ele que manteve a sobriedade do AA, né? O AA não existiria se não fosse o Dr. Bill, com certeza Bob. Ele que manteve o AA sóbrio com relação a pompas, né? A prêmios, a méritos. Associações financeiras com caras milionários. Tá. Foi o Dr. Bob que segurou a onda aí. E gosto de ressaltar aquela história que no dia que ele faleceu, né, ele frequentava um determinado grupo de AA. E no dia que ele faleceu, só no dia que ele faleceu, é que alguns membros desse grupo que descobriram que aquele velhinho era o tal do Dr. Bob, cofundador de Alcoólicos Anônimos. Olha que incrível, né? Tão grande era aí a humildade dele e o anonimato firme que ele manteve ali, né? E engraçado que o Bill, aquele dia, um pouquinho antes da morte dele, foi visitá-lo, tiveram aquela última conversa que virou um texto maravilhoso que tem nas salas de AA, né? O último diálogo entre o Dr. Bob e o Bill, que ele fala justamente desse negócio que você acabou de falar, de manter o programa simples, né? Mantenha o simples. Foi a única recomendação que o Bob deu pro Bill. Mantenha o simples, cara. E aí, o Bill e a Lois, a esposa dele, vieram voltando, eram longe, né? Foram de carro, tal, nos Estados Unidos dos anos 50. E aí eles voltando, resolveram entrar numa cidadezinha pra jantar, não sei o que, viu uma placa de Alcoólicos Anônimos. Eles falaram, vamos pegar uma reuniãozinha. E entraram numa sala de Alcoólicos Anônimos no interior dos Estados Unidos. E aí o Bill não tinha aquela mesma humildade do Bob, né? Ele era mais estrela, ele queria mais pavãozinho. Ele era pavãozinho. Ele era muito brilhante de mente, então ele queria ser reconhecido, né? Ninguém reconheceu ele, né? E aí ele ficou bravinho lá, que isso, né? Quando ele falou pra Lois, que também é uma sábia esposa, né? Ela falou, mas Henrique, vocês não inventaram o anonimato justamente pra isso? Você tá querendo confete? Aí ele viu que ela tinha totalmente razão, né? Assistindo a reunião, foi maravilhoso. Ele foi só mais um, né? Foi sensacional esses caras, viu? Muito bom, espetacular. Por isso, toda a gratidão aí ao Dr. Bob, porque eu gosto muito dele, viu? Com toda a gratidão e respeito ao Dr. Bob. Muito obrigado. Com certeza. Separei uma musiquinha aqui, ela não tem muito a ver com recuperação, mas ela é um bate-papo. Igual a gente fica batendo papo aqui, o programa Independência é um bate-papo. Um grande bate-papo. A música, ela se chama 30 anos e 3 minutos. É do Ney Van Soria com o Humberto Gessinger e é um bate-papo entre eles aí na música. É legal, é bonitinha, vale a pena ouvir. Programa Independência. A voz da recuperação. De Humberto Gessinger e Ney Van Soria. Muito legal esse bate-papo deles nessa música aí, viu? Da hora, André, gostei da música, velho. Muito boa. E eu gostei do timbre da guitarra também, parece aquelas guitarras de Chuck Berry. Muito legal, muito cara. Legal. Muito legal. E esse finalzinho aqui, todo mestre é um aprendiz. Sensacional. Fala muito da humildade, né? Que as irmandades sempre pregam, né? Que é importante a humildade, né? Que a humildade, uma recuperação bem estruturada, bem embasada, ela parte da humildade, né? E eu tava ouvindo ontem essa música, nem tinha me tocado para esse final, agora que eu me toquei, né? Que todo mestre é um aprendiz. É uma puta declaração de humildade isso aí, viu? Sensacional, André. Gostei também, cara. Aliás, isso aí tem tudo a ver com a espiritualidade dos programas anônimos, né? Dentro do contexto da dependência química, um dos mais importantes instrumentos para uma recuperação plena é a espiritualidade. A ciência demonstra que todas as pessoas em processo de recuperação na área da dependência química, quando associam um programa espiritual ao seu programa de recuperação, aumentarão em muito as chances de permanecer em recuperação.
O que significa espiritualidade, então? É a capacidade que o ser humano tem de se relacionar bem consigo próprio e, em função disso, relacionar-se bem com o seu próximo. Esse modelo de comportamento leva a pessoa a um exercício pleno da espiritualidade, que é um critério de equilíbrio, de bom senso, de qualidade de vida, de estar em permanente contato com a própria essência. Sem a espiritualidade não há como entrar em recuperação. Essas são palavras de Paulo Campos Dias, autor do livro Um Elefante na Sala, que fala sobre família e dependência química, do selo Independa. Muito bacana. E espiritualidade é isso mesmo, é você estar de bem com a vida, de bem consigo e de bem com o outro, consequentemente, né? Mas a coisa sempre começa de dentro para fora, né, André? Tem como você... E aí eu contesto um pouco essa coisa de você buscar espiritualidade nas religiões, apenas indo lá e achando que você vai absorver alguma coisa, se você não tiver dentro de si aquele afã, né? Se você não estiver bem consigo mesmo. Claro, sempre você ir num culto, ou numa missa, ou num tambor, ou seja lá qual seja a sua religião, sempre você vai se sentir melhor do que você foi, né? Geralmente, né? Com certeza. Agora, é necessário que a pessoa parta de dentro dele para fora, né? Eu acho que a faxina tem que começar internamente. A espiritualidade tem tudo a ver com essa faxina mental interior que a pessoa faz, né? Pelo menos eu enxergo assim. E o programa de 12 Passos fala da necessidade da humildade, como você acabou de dizer, uma qualidade intrínseca às pessoas que desenvolvem uma potencial espiritualidade e que deixa de lado defeitos de caráter como a arrogância e o orgulho. A humildade nada mais é do que o exercício da espiritualidade, Andrezão. Viu? Você abriu certinho. Eu ia ler sobre isso e você falou, estamos em sintonia com a espiritualidade aqui, nego velho. Chique. Legal, meu. Outro passo que fala muito claramente sobre espiritualidade, entre os 12 passos de AA, né? E que introduz o praticante dos 12 passos na área da espiritualidade é o terceiro passo. O terceiro passo, como enunciado, é o seguinte: decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas ao cuidado de Deus, na forma em que o concebíamos. O programa toma muito cuidado para não se envolver em religião, dogmas ou na concepção do indivíduo, pois a concepção de uma divindade maior é de ordem pessoal. Observe que interessante: apenas alguém espiritualizado terá capacidade de entregar a vontade. E por que o programa diz isso? Por uma questão ligada à própria doença. Quando uma pessoa adoece com a dependência química, é porque perdeu o controle sobre os seus impulsos. Eles comandam a pessoa. Mesmo que ela diga, hoje eu não vou beber, ou hoje eu não vou usar, às vezes no final da tarde a pessoa já está bebendo ou fumando um cigarro de maconha ou cheirando uma carreira de cocaína. E por que ela usou? Porque o seu cérebro está determinado de que ela use sem consultar sua vontade própria. Porque a sua vontade adoeceu e se transformou em uma compulsão. O que adoece no ser humano é a vontade. Se a minha vontade adoeceu e transformou-se em uma compulsão, significa que eu não tenho controle sobre a minha vontade. Mas, se é realmente assim, a pessoa está completamente perdida? Não. O programa sugere exatamente que você entregue essa vontade a alguém superior a você, num poder superior a você mesmo, que pode ser Deus na forma em que a pessoa o concebe. Esse é também um exercício de espiritualidade. Seguindo no texto do terceiro passo, vemos uma fala sobre o entregar nossa vida. Por que a vida? Porque a vida do dependente químico é um trem sem controle de velocidade, sem freio, que fatalmente vai arrebentar tudo o que vier pela frente. Ele também perdeu o controle sobre sua vida e que está seguindo uma trajetória não planejada.
Está perdendo tudo: família, emprego, dinheiro, saúde, liberdade, dignidade, confiança das pessoas. Mas não deseja que isso aconteça. Percebendo que perdeu o domínio sobre a própria vida, tem que ter um exercício de espiritualidade, de humildade e entregar o seu maior tesouro, a sua vida, aos cuidados de um poder superior. Muito bom. Olha, eu nunca tinha visto essa visão do terceiro passo, hein? Muito bacana. Eu até ia fazer uma temática sobre o terceiro passo numa outra irmandade lá que eles me convidaram. Eu vou até marcar essa página aqui para falar sobre isso. É uma interpretação de uma pessoa que não é adicto, né? E não é, ele é um especialista em dependência química. Então é engraçado, é interessante ver a visão de uma pessoa que não teve problema com álcool e droga, né? Eles botam à luz uma coisa mais sóbria em cima do negócio. Justo. Interessante, viu, cara? O programa sugere que a pessoa faça isso, né? De entregar a sua vontade e sua vida. Sugestão parecida com aquela que é dada a um indivíduo que salta de um avião de uma altura de 12 mil pés, com um paraquedas nas costas. É sugerido que quando estiver caindo mais ou menos uns 5 ou 6 mil pés de queda livre, ele puxe a corda do paraquedas. É apenas uma sugestão. Se ele puxar, terá uma aterrissagem segura. Se ele não puxar, muito provavelmente nem sobreviverá à queda. O programa sugere a utilização da espiritualidade para se ter uma qualidade de vida adequada. E o terceiro passo é essencial neste ponto. Engraçado, eu falei sobre esses paraquedas também hoje. Esse negócio está meio espiritualizado. Pois é, você viu? Eu vou até largar esse livro. E já que está falando de espiritualidade, a gente vai ouvir Mato Seco, Voo na Fé. Boa! Programa Independência. A voz da recuperação, Andrezão. Pois bem, Voo na Fé. Você vai na fé? Vou na fé que ela não pode falhar. Isso aí, a gente está chegando ao fim de mais um programa Independência. Pô, maravilha, Andrezão. Obrigado, hein? Que isso, eu que agradeço, irmão. Tamo junto. O Marco Melo fica com vocês aí agora das 15 às 17 horas com o programa também. Tardes Sônicas. Legal. Porreta, programinha. Só paulada do rock and roll. Rock and roll. Pô, sabe quem escutou o seu programa e falou que gosta muito de rock? A Vivi, mulher do Borracha, cara. Ah, legal. Eu escutei o Marco Melo lá depois no Tardes Sônicas lá, umas pauleiras lá. Sou eu. Beleza, André, legal. Fiquem na sintonia aí que vem pedrada por aí, viu? Legal, companheiro. Tamo junto. Qualquer dia eu venho aqui pra participar e tô esperando você no Trilha Noturna lá pra gente dividir Deus numa noite de sábado. Pode vir, vamos sim, cara. Legal mesmo. Pra nós tacar o pau no governo. Que no Trilha Noturna a gente pode. Com certeza. Eu que pago. Eu que pago, não desce cacete. Não tô nem vendo. Valeu, Marcão. Valeu, André. E a galera aí que tá se aplicando aí na droga, no álcool, toma cuidado, companheirinho. Pode ser que você seja um dos eleitos e pode ser que você não sobreviva antes de chegar numa sala. Então, antes que você morra, chegue numa sala de Alcoólicos Anônimos, numa sala de NA, e também para as outras pessoas, nossos ouvintes que tenha problema de droga na família, tem um usuário em casa ou um alcoólatra em casa, procure uma reunião para vocês também. Parece que eles que bebem e você não precisa frequentar uma sala, mas não é bem assim. Você também tem um distúrbio em função da convivência com esse rapaz ou com essa senhora ou com essa moça, e esse distúrbio chama-se codependência e pode ser também tratado numa sala de Al-Anon, numa sala de Nar-Anon. Já fizemos giros pelas irmandades aí, então recomendamos aqui, o programa Independência recomenda que os familiares que têm esse problema na família procurem uma sala. Agora mesmo às 15 horas acabou de começar uma reunião do Nar-Anon aqui na rua Dr. João Adolfo Stein 480. Companheiras e companheiros já estão lá com um cafezinho pronto, um bolinho quente, tudo lá prontinho para uma nova reunião onde vai ser discutido e cada um vai contar a sua experiência a respeito disso. E você que ou mesmo que você não saiba que você eu já vou te adiantando, você é neurótico, porque 99% das pessoas são. Então também temos neuróticos anônimos aqui em Capivari. Frequente as reuniões de NA Verde, N/A, Neuróticos Anônimos, todos os sábados às 15 horas na André de Melo 286. Beijo no coração, até já. Muito bem. Falou, até o próximo
domingo aqui no programa Independência, se o Poder Superior assim quiser, creio que quer, viu? Quererá. E deixo vocês aí como música para finalizar, ela se chama Começar de Novo, e é do Ney Vansória, e tem uma mensagem muito legal de superação essa música. Então não desligue o rádio, não saia da sintonia, escuta essa música e espera que daqui a pouco o Marcão tá no ar aí com o Tarde Sônicas. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!